Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota. Olha, dessa vez nós vamos voltar a estudar os assuntos do livro, ok? Os assuntos do livro. Então vamos voltar lá para o livro, de onde nós paramos. Vocês se lembram que nós estudamos sobre o tempo dos judeus, o tempo dos cristãos, né? O tempo dos muçulmanos, como é que eles contam. Nós estudamos aquela questão de como descobrir um século, né, dentro de uma data. Vocês devem lembrar disso, né? Eu passei exercício e tudo, nós aprendemos sobre isso. Então nós vamos continuar no livro, ok? Nós vamos continuar o livro e aqui esses assuntos estão dentro do seu livro. Depois você pode conferir lá, tá bom? No seu livro. Eu coloco aqui porque, como nossas aulas são via WhatsApp, nós não temos aquele feedback de conversa como se fosse no Google Meet e outras, né, plataformas. Então eu coloco aqui o que está no livro, só para vocês entenderem, tá certo? Confiram no livro isso aqui, essas figuras todas estão lá no seu livro, da turma do 6º ano, tá bom? Nós vamos falar sobre as divisões da história, certo? A história se subdivide em algumas divisões. A primeira delas é a pré-história. Tá? A pré-história vai desde o surgimento do o Homo sapiens, que nós estudamos, aquelas primeiras descobertas sobre o homem, há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, que foi por volta de 3.500 a.C. Então esse período da descoberta do Homo sapiens até a descoberta da escrita, ou a invenção da escrita, nós temos o período chamado pré-história. Aí depois nós temos o período chamado de Idade Antiga, que vai de 3.500 a.C., com o surgimento da escrita, até o ano 476, quando o Império Romano caiu no Ocidente. Ok? No Ocidente quer dizer, do lado oeste, no lado europeu do Império Romano, porque o lado oriental, o lado leste, continuou ainda até 1453. Ok? Então, essa é a Idade Antiga. Já a Idade Média, a outra subdivisão, vai de 466, quando o Império Romano caiu, até a queda de Constantinopla, que foi a queda do lado oriental do Império Romano, do lado leste do Império Romano, caiu, e aí, diante dos turcos otomanos, e aí a Idade Média, certo? Ela termina aqui, ok? Aí nós vamos passando adiante para a próxima subdivisão, a Idade Moderna, que vai da queda de Constantinopla em 1453, quando o Império Romano caiu no Oriente, e vamos até a Revolução Francesa, em 1789. Esse período é o chamado período da Idade Moderna. E finalmente a idade em que nós estamos até hoje, certo? De 1789, com a queda com a Revolução Francesa, até os dias atuais. Então nós estamos vivendo hoje na idade contemporânea, ok? É a idade que nós estamos vivendo hoje, até hoje, tá bom? Então essas são as divisões da história, tá bom? Isso está no livro, viu? Olhe lá no seu livro, está no livro. Agora a posição dos historiadores sobre essa divisão. Há muita contestação, muitos historiadores discordam dessa subdivisão pelas seguintes razões, né? As conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da certa agricultura, são tão importantes quanto as posteriores. Então, alguns historiadores entendem que essa divisão de pré-história, ela deveria ser uma divisão só, pré-história e Idade Antiga, por conta de que é tão importante quanto a escrita, o domínio do fogo, a invenção da roda e a prática do uso do solo, certo? Plantar, colher, agricultura. Então eles entendem que são tão importantes quanto a escrita, né? Que não deveria ter essa subdivisão de pré-história, mais uma divisão só. Isso aí varia de historiadores para historiadores, só para vocês entenderem. Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada, que precisa e pode ser mais bem conhecida, que é esse período do Homo sapiens até a invenção da escrita. Veja que nesse período o homem inventa, creio que a maior invenção do homem em toda a história foi a roda, né? A roda mudou tudo, a roda mudou os caminhos
do ser humano, ok? Então, os historiadores concordam que essa subdivisão deveria ser subdividida só em idade antiga. A gente passando adiante aqui, nós vemos a história estuda mudanças e permanência. A gente viu isso desde o início da aula presencial lá na escola, vocês devem estar lembrados. Ela estuda tanto as coisas que mudaram através dos tempos, né? E ela estuda também as coisas que permaneceram. O tempo passou, mas essas coisas continuam as mesmas. Aqui nós vemos uma imagem, tá? Um menino brincando com um carrinho e o outro menino brincando com o carrinho. Essa imagem aqui, ela mostra mudança ou ela mostra permanência? Se você for olhar, ela mostra mudança. Veja o carrinho do menino. Para andar, o menino tem que empurrar o carrinho. Observou? Já essa daqui, para o carrinho andar, é só acionar o controle remoto e o carrinho está andando sozinho. Não mudou? Mudou. E quantas mudanças nós temos, né? Quantas vezes os celulares mudaram? Quantas vezes as televisões mudaram? Os automóveis mudaram, não é? As vestimentas mudaram, certo? Então, a história estuda mudanças e permanências, ok? Agora, essa imagem aqui, certo? Essa imagem aqui é do edifício da Câmara Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa foto aqui, de cima, é de 1853. Essa aqui é de 2010. Veja que o prédio não mudou. Percebam que é o mesmo prédio? Não mudou? Então aqui são as permanências. Certo? A história também estuda isso. Por que algumas edificações não mudaram? São as antigas permanecem a mesma. Se você for aqui mesmo no centro de João Pessoa, aqui, pertinho da gente, você vai ver várias igrejas antigas em João Pessoa que são lá do século XVI. Estão do mesmo jeito. Aqui mesmo em Cabedelo, se você for olhar ali a fortaleza, você vai ver que essa fortaleza está praticamente do mesmo jeito que foi edificada lá no século XVII. Então você vê que a história também estuda isso, as permanências, as coisas que permaneceram da mesma forma, tá certo? É esse o objeto do nosso estudo. A história estuda mudanças e permanência, nunca esqueçam isso. A história estuda mudanças e permanência, ok? Aí nós vamos passando adiante, e aqui eu estou deixando uma atividade para vocês, tá bom? Como é essa atividade que vocês vão fazer? Está também no seu livro. Vá lá no seu livro que você vai encontrar essa atividade aqui. Eu copiei exatamente do que o livro coloca, ok? Usando a cartolina branca, você pode também usar o seu caderno, certo? Pode fazer no seu caderno. Agora, se quiser fazer na cartolina, melhor, que tem mais espaço e tal, para você desenhar e tal. Agora, se quiser usar o seu caderno, também você pode fazer. Usando a cartolina branca, construa duas linhas do tempo. Uma linha com fatos de sua vida, outra com fatos da vida de um adulto importante para você. Ou sua mãe, seu pai, seu avô, certo? Contanto que seja adulto. Ilustre a sua linha do tempo com fotografia, desenho, dicas para elaborar agora. Como é que eu faço essa linha do tempo? Faça duas linhas ocupando a largura da cartolina. Aqui as duas linhas, ó. Uma linha aqui e outra linha aqui. Na largura da cartolina ou na largura do seu caderno. Ok? Faça as duas linhas. Aí aqui diz, divida essas linhas em partes iguais. Tá vendo as divisões? Ó, olha as divisões. Em partes iguais, ó. Essa aqui foi dividida em 12 partes iguais, ó. Você tá vendo? De 1 a 12, 12 partes iguais. A outra, certo? A outra linha, certo? Você divide com partes iguais a partir da idade, certo? Que sua mãe, certo? A partir da idade que você tinha quando, que sua mãe tinha quando você nasceu, ok? Nesse exemplo aqui, ó, você colocou a linha de você, no caso, a criança aqui está com 12 anos, pode ser a sua idade, certinha, 12 anos ou menos, tá? Aqui ele colocou a mãe dele e colocou 20, começou por 27. Por que 27? Porque quando essa criança nasceu, a mãe dele tinha 27 anos, ok? Aí você colocou a sua história aqui, ó, até 12 anos, e a sua mãe, 27 anos, quando teve você, com 12 anos que você tem,
ela vai chegar, quando você tinha 7 anos, ela tinha 34 anos, a sua mãe. Quando você tinha 12 anos, você tem 12 anos, ela tem 39. Vocês entenderam como é a linha do tempo das pessoas, ó? Então, olhe lá no seu livro e façam igual. Igual, certo? Aqui tem as dicas direitinho, ó. Pesquise e assinale os fatos importantes ocorridos na sua vida e na vida, no caso da sua mãe, se você botar lá. Compare as linhas do tempo feitas por você e de seu colega e aponte uma semelhança e uma diferença entre elas. Faça a linha do tempo com você e sua mãe, ou seu pai ou algum adulto, mas faça também com você e um amigo seu, que tem a mesma idade que você, e durante os anos, escreva alguma coisa. Quando eu tinha 3 anos, eu fiz o quê? Quando eu tinha 4, quando eu tinha 9, o que foi que aconteceu? Escreva aqui, ou coloque figuras. Do mesmo jeito do adulto, certo? Ó, do mesmo jeito do adulto, tá bom? Deu para entender? Essa é a atividade que vocês vão fazer para entregar, tá bom? Então a aula é essa. O que nós estudamos hoje, resumindo, foi exatamente as divisões da história e mostrando que a história estuda mudanças e permanências, tá bom? E o exercício é esse aqui para fazer. Até a próxima aula. Deus abençoe a vocês.